Livro, O Pequeno Tratado da Pedagogia. Capítulo 3. Formação da vontade. A vontade, definição do ato moral. Logo que a inteligência da criança estiver suficientemente desenvolvida, o educador sentir-se-á na obrigação de explicar-lhe a razão dos atos que lhe são impostos pela obediência. Somente quando a vontade passa do estado de impulso cego e instinto ao de ação livre e refletida, adquire a qualidade de ato moral. Seja qual for a impressão de inteligência que nos dá o instinto que vai diretamente aos meios a empregar, embora complicados e difíceis para atingir suas finalidades, nem por isso ele deixa de ser submetido a leis inelutáveis que, de fato, suprimem a liberdade. O que diferencia essencialmente o homem dos animais é que o primeiro tem o poder de tomar consciência de seus instintos, graças à inteligência e à reflexão. É por isso que a vontade pode dirigi-los e dominá-los, quando as circunstâncias da vida moral o exigem. Inteligência e vontade. A vontade, esclarecida pela inteligência, torna a criatura humana capaz de ultrapassar as potências cegas do instinto e os simples hábitos, a fim de descobrir aspectos da vida ainda inexplorados e lhes tomar posse. Elas são, portanto, as faculdades soberanas do homem, as que o distinguem essencialmente dos animais. Outrosim, o primeiro dever do educador consiste em esclarecer a inteligência da criança e habituá-la a querer, com empenho, os atos cujo valor moral foi apreendido pela sua compreensão. Uma educação durante a qual houvéssemos incutido bons hábitos na criança, mas houvéssemos descurado de formar-lhe uma vontade livre, apenas transformaria esses hábitos em mecanismos bem montados, mas não em atos de homem livre e senhor de suas decisões. Por isso, não devemos limitar-nos a impor-lhe atos de obediência, mas esclarecer sua inteligência, de maneira a levá-la, progressivamente, a querê-los por uma decisão pessoal. É o único modo de formar sua personalidade moral. Não será preciso acrescentar que a obediência, amoldando a personalidade da criança e arrancando-a a seu egoísmo natural, prepara sua vontade para seguir as injunções da consciência e da moral. Necessidade de um ideal. Para esclarecer e guiar a vontade, o educador deverá despertar na criança um elevado ideal moral e espiritual. Somente na medida em que ela o amar, empregará suas forças nascentes para combater as inclinações que lhe são contrárias, multiplicar os atos que lhe são conformes. As faltas de tato do educador podem ter como consequência provocar na criança um complexo de inferioridade. Se, devido aos abusos de censuras e reprimendas, ela sentir-se incapaz de superar seus instintos, é inútil esperar que faça esforços para melhorar. Suas qualidades só desenvolvem-se normalmente se a estimularmos e lhe inspiramos confiança no êxito de suas lutas. Perseverança no esforço. Será ainda preciso que o educando saiba que seus esforços devem ser, constantemente, renovados para alcançarem uma vitória definitiva. Eles serão adaptados à idade e ao temperamento de cada um. Não esquecer que, quanto menor a criança, menos será capaz de uma atenção prolongada e contínua. Constantemente distraída pela variedade de suas impressões e não estando ainda seus esforços transformados em hábitos, é preciso, sem desistir, reconduzi-la à finalidade e sustentá-la com estímulos e até com castigos, embora a esperança de recompensa e o receio de punição contribuam para suster seus ânimos. Não convém, todavia, acostumá-la a agir somente sob o domínio desses motivos interessados. Do contrário, sua consciência transformar-se-ia em escravidão e ela jamais viria a praticar o bem e a evitar o mal desinteressadamente. Importa reduzir progressivamente as razões egoístas, substituindo-as, pouco a pouco, por outras de ordem superior. Não entristecer os pais, proporcionar-lhes alegria, agir por amor a Deus e ao próximo, etc. A criança só tornar-se-á virtuosa no dia em que praticar, naturalmente e sem esforço, as ações que constituem a vida moral. A virtude não consiste em praticar um ato isolado, como se fosse uma violência que não se soubesse repetir. Ela é um estado permanente que se confunde com o hábito. Este tem, como consequência, libertar a vontade que, não precisando mais renovar constantemente os mesmos esforços, pode aplicar-se, por um novo impulso, a adquirir outras qualidades mais elevadas. O hábito do sacrifício está na base do esforço moral. Renunciar a um prazer pessoal para causar alegria a outrem, impor-se uma tarefa difícil por amor a Deus, são os elementos essenciais de uma moralidade superior.
para que, um dia, o educando seja capaz de aceitar os árduos deveres da vida familiar, para que esteja pronto a imolar-se por uma causa justa e desinteressada, é preciso que, desde sua mais tenra idade, tenha adquirido o hábito de sacrificar-se pelo bem. Estimular os êxitos infantis. Por mais esclarecidas que sejam a inteligência e a consciência da criança, só ajudarão a bem orientar-se e proceder, na medida em que forem movidas por uma vontade forte e generosa. Esta é como combustível para o motor. Põe em movimento as peças da máquina para fazê-la avançar. No entanto, esclarecer a inteligência e a consciência sem formar paralelamente a vontade seria preparar aborrecimentos susceptíveis de levarem até o desequilíbrio. Não raro encontram-se adultos que condenam o livre-arbítrio e declaram-se partidários do mais puro determinismo, pela simples razão que transpõem para a teoria seus próprios estados de alma. Estes tendem a provar-lhes que eles não são livres, porquanto não encontram em sua vontade os recursos necessários para se decidirem a dominarem seus apetites inferiores. Ser livre não é abandonar-se aos caprichos da natureza, mas vencê-los. A medida da liberdade da criatura humana é sua capacidade de dominar-se. O problema educacional consiste, pois, em ajudar a criança a conquistar sua liberdade pela vontade. Ora, esta, que não se deve confundir com a teimosia, nem com a energia, só se adquire lentamente, e sendo esclarecida pela inteligência. Sobre as finalidades a atingir. Esse trabalho, visando a conquista de uma vontade forte e perseverante, exige a cooperação habitual do educador, que consistirá em despertar na criança o gosto do esforço e em sustentar sua coragem em vista de obter os resultados desejados. Pode-se, pois, afirmar que a educação da vontade supõe a da força e da coragem. A influência dos educadores será, aliás, facilitada por uma tendência inerente à natureza humana e que eles não exploram tanto quanto deveriam: o desejo de vitória. É um fato que o homem só empreende qualquer trabalho com a esperança do êxito. Esta disposição, já o vimos, é manifesta na criança a propósito de seus jogos e seus empreendimentos. É desta tendência que convém servirmos-nos para desenvolvermos a vontade. Trata-se de despertar-lhe o sentimento de que a finalidade visada compensa e que o resultado será uma bela vitória. A vontade do educando só desenvolver-se-á e fortalecer-se-á na medida em que ele for êxito. Esse desejo de sucesso, elemento essencial da formação do caráter, deverá aplicar-se tanto no domínio dos sucessos materiais como no dos morais. O esforço aplicar-se-á ora para vencer as dificuldades de um trabalho manual ou intelectual, ora as de uma qualidade moral a adquirir. Capítulo 4. Formação da inteligência. Valor moral da linguagem. Porque, numa obra em que nossa preocupação central é a formação da consciência e da personalidade moral, julgamos necessário dar um lugar à linguagem. Parece, à primeira vista, que o fato de exercer-se pela palavra e de poder, pela linguagem, entrar em contato com o próximo, não traz repercussão alguma sobre o comportamento e o caráter moral da criança. Eis aí uma ilusão grave e perigosa. Assim como os gestos do corpo facilitam ou reprimem o ímpeto das paixões, assim também a linguagem, o mais expressivo de todos os gestos, levará o educando ao respeito ou à grosseria, à delicadeza ou à brutalidade, conforme os pais o tenham obrigado ou não a reter suas palavras, a jamais proferir coisa alguma suscetível de ofender o próximo, a conter sua língua para melhor dominar as paixões que o agitam. Consequências morais. Para ensinar a criança a mostrar-se íntegra e respeitosa para consigo mesma e para com o próximo, é preciso que a mãe se proíba qualquer expressão indelicada em suas relações de intimidade com o bebê. Como poderá ele, comumente tratado de molequinho, amolantezinho ou até de algum nome de animal mais ou menos repugnante, aprender a respeitar-se a si mesmo? Logo que chegar ao período de seu desenvolvimento que o leva a procurar reproduzir os termos e palavras dos adultos, ele empregará as mesmas expressões, tanto para designar-se a si próprio como para qualificar os outros. Isto representa terreno perdido, relativamente à formação da delicadeza dos sentimentos. Embora outras expressões tais como meu Jesus ou meu tesouro não tenham caráter algum grosseiro, devem, igualmente, ser banidas da linguagem das mães. Tendem a diminuir no espírito infantil o sentimento dos valores morais ou religiosos. Se o bebê é um Jesus, não virá ele a considerar o verdadeiro Jesus como um simples companheiro? E se for qualificado de tesouro, como não haverá de revoltar-se diante das severidades necessárias?
os educadores terão de zelar para não deixarem escapar palavras e expressões que testemunhariam que eles perderam o próprio controle. Quer as grosserias dos termos dirijam-se diretamente ao filho, quer a terceiros, trazem como consequência provocar na criança o desejo de repeti-las, sob pretexto de adaptarem seu vocabulário ao infantil. Os adultos têm o hábito de servirem-se de palavras deformadas e de expressões incorretas. O mal não é grande do ponto de vista moral. Porém, o mesmo não acontece sob o aspecto da formação do espírito. A correção do pensamento exige a correção da linguagem. Eis porque, longe de imitar o modo de falar da criança, convém chamar-lhe a atenção cada vez que ela emprega palavras ou expressões imperfeitas. Acostumando-se a reprimir sua linguagem e a procurar a justa expressão de seu pensamento, ela aprenderá a respeitar a verdade. Importância da atenção para a formação da inteligência. Por mais inteligente que seja a criança a qual não se ensinou a fixar a atenção, será sempre desatenta e superficial. Jamais produzirá ela algo de forte e consistente. Inconstante, ela passará ao lado da realidade sem vê-la e lançará ideias sem dar-se ao trabalho de verificar-lhes a exatidão e pesar-lhes o valor. Tornar-se-á, talvez, um homem perigoso por ser incapaz de aplicar-se a qualquer trabalho. É pela atenção que a criança aprende a conhecer a realidade, a concentrar seu espírito e a dele afastar as impressões que o poderiam dissipar. Dois períodos parecem-nos particularmente importantes, em vista de formar o poder de atenção no decorrer da evolução do ser humano. O primeiro confunde-se com a educação sensorial. Cumpre ensinar ao educando a não se deixar arrastar pela diversidade e variedade de suas impressões e ajudá-lo a afastar umas, a fim de melhor concentrar sobre o mesmo objeto todo o seu esforço. O segundo é o da puberdade, quando começa a formar-se a personalidade intelectual do adolescente. Convém, então, ensinar-lhe a raciocinar, a deduzir, a induzir, sem perder de vista o objeto, em torno do qual se constroem suas reflexões. A atenção na criança, muito pequena por pequeno que seja, o bebê é capaz de atenção. Basta, para certificarmos-nos, ver com que acuidade ele fixa os objetos que souberam captar-lhe o interesse. Não é, porém, uma atenção livre e propriamente humana, mas antes, uma semelhante à dos animais. É provocada pelo interesse e condicionada pelas variações das impressões móveis e sucessivas. Para orientá-la no sentido da formação propriamente humana, será preciso ensinar a criança a escolher entre a multiplicidade dos objetos que despertam sua curiosidade, aqueles sobre os quais convém concentrar seu esforço e aqueles pelos quais ela deve desinteressar-se para evitar a dispersão. Esse trabalho de eliminação e de concentração é, em parte, espontâneo. À medida que o espírito desperta, obriga os sentidos a fixarem-se sobre um objeto de preferência a outro, sob a condição, entretanto, de que esse objeto tenha tido o privilégio de atrair o interesse infantil. É nesse sentido que o método dito montessoriano preconiza a livre escolha da criança, em face das diversas ocupações que solicitam sua atenção. Esse método é excelente, na medida em que permite descobrir os gostos infantis. Mas pode tornar-se perigoso do ponto de vista da adaptação da vontade às exigências da vida real. É um fato que estas, quer trate-se da aprendizagem de um ofício ou da criação e acabamento de uma obra de grande envergadura, supõe, muitas vezes, a concentração da vontade sobre motivos pelos quais não sentimos, à primeira vista, nenhum gosto ou atração espontânea. Quem quiser obter resultados fecundos deve ser capaz de forçar sua atenção e aplicá-la num objeto determinado, ainda mesmo que este não tivesse sabido despertar um interesse imediato e direto. Quando a atenção infantil não foi atraída, a interferência do educador, sobretudo durante os primeiros anos, torna-se indispensável. Quantas crianças jamais teriam aprendido a ler e a escrever se não tivessem sido coagidas a esforços, cuja utilidade elas seriam incapazes de descobrir. É preciso, muitas vezes, intervir para ensinar ao educando a observar o que ele vê, a distinguir os objetos e a descobrir-lhe a utilidade. Na falta dessa interferência, não tendo sido despertada sua atenção, ele não conseguirá perceber o sentido daquilo que vê, nem servir-se utilmente dos objetos que maneja. No colégio, essa intervenção do educador prolongar-se-á durante todo o primeiro período escolar, em vista de induzir o aluno a aplicar sua atenção em matérias que lhe parecem muitas vezes, à primeira vista, particularmente rebarbativas.
Para adquirir toda sua eficácia, a influência do educador não se contentará com a coação, suscetível de cansar e até revoltar o educando, mas lançará mão de motivos de interesse capazes de transformar em esforços que não seriam, a princípio, senão o resultado de uma obrigação vinda de fora, numa atenção livre e espontânea. Na época da puberdade. Com a formação da personalidade, os esforços de atenção transformam-se em capacidade de reflexão. Não que a criança, até a puberdade, já não tenha aprendido a refletir. Porém, a essas reflexões faltavam potência, coordenação e continuidade. Somente na medida em que ela, tomando posse de si mesma, torna-se capaz de orientar por atos livres as potências ativas de seu espírito, aprenderá a pensar e a formar sua personalidade intelectual. Ao passo que a criança informava-se por meio de perguntas e aceitava, sem discutir, as afirmações e os raciocínios dos adultos, o adolescente procura, em si mesmo e por si mesmo, a solução dos problemas que se apresentam a seu espírito. Daí resultam suas dúvidas e inquietudes, suas hesitações e contradições, suas negações ou afirmações peremptórias. Contudo, embora querendo dar-se a si próprio a impressão de ser dono de seu pensamento, o adolescente deixa-se facilmente impressionar por aqueles que lhe souberam captar o entusiasmo, adapta os próprios raciocínios aos deles, imaginando serem o fruto de suas reflexões particulares. Ele é, igualmente, sujeito a uma outra tentação, a de tomar seus desejos e suas aspirações por realidades, por faltarem-lhe experiências e conhecimentos pessoais. Como interferir em tais condições para impedir os desvios do pensamento e ajudar o adolescente a bem orientar seu poder de reflexão? Deixá-lo perceber que raciocina mal, colocá-lo em face de suas ignorâncias ou reprimir seus entusiasmos, sob pretexto de que são mal orientados, é melindrar seu amor próprio e firmá-lo em seus próprios sentimentos. O único método eficaz é, primeiramente, levá-lo a sério, deixando compreender que não o tratamos mais como criança, porém como uma pessoa capaz de pensar por si própria e de raciocinar justo. É por meio de conversações que se pode ajudá-lo a melhor refletir e raciocinar. Trata-se de mostrar-lhe que ele descurou pontos de vista susceptíveis de alterarem-lhe os julgamentos e que sua atenção deveria fixar-se sobre aspectos que lhe haviam passado despercebidos. Formar-lhe a personalidade intelectual é sugerir-lhe problemas e indicar-lhe a direção a seguir para encontrar a solução visada, é ajudá-lo a criticar seus conceitos e os do próximo. Não se trata de matar-lhe os entusiasmos, muitas vezes irrefletidos, mas de ensinar-lhe a apreciá-los à luz do ideal moral. Graças ao método que consiste em fixar a atenção da criança sobre o real e a desenvolver o senso crítico no adolescente, o pensamento fortificar-se-á, pouco a pouco, e a personalidade intelectual orientar-se-á, muito naturalmente, para a procura e o amor da verdade. Condições primordiais do desenvolvimento da inteligência. Os pais que consideram a atividade escolar como elemento essencial ao desenvolvimento da inteligência incidem num grave erro. Os primeiros contatos entre a inteligência dos pais e a do filho são de uma importância muito maior do que a dos conhecimentos aprendidos no colégio. Se cada criança é, mais ou menos, dotada pela natureza e se suas faculdades nascentes têm maior ou menor capacidade, a maneira pela qual procedem os adultos, quando manifestam-se os primeiros sintomas da inteligência, contribuirá, em grande parte, para valorizá-la ou, pelo contrário, para paralisar-lhe ou desvirtuar-lhe o desenvolvimento. Observemos, antes de mais nada, uma condição primeira e essencial no desenvolvimento normal da inteligência: seu desabrochar num meio feliz. A criança que vive numa atmosfera de opressão e constrangimento fica como que tolhida em suas faculdades intelectuais. É-lhe indispensável a ação livre de afeição para que elas despertem e, em seu espírito, desenvolva-se a curiosidade. As pessoas que cercam a criança jamais devem perder de vista que a inteligência não foi dada ao homem para dela fazer um objeto de diletantismo ou um meio hábil para ser mais bem-sucedido na vida. Ela é destinada a penetrar cada dia mais a realidade para melhor dela servir-se. Interpretação da ação e do pensamento. Por intermédio dos sentidos e das atividades sensoriais manifestam-se os primeiros sintomas da inteligência. É observando e manuseando os objetos que a criança procura descobrir-lhes o uso.
O espírito hesita tanto para adaptar-se aos objetos, como para adaptá-los a uma determinada atividade. É procurando por ordem na variedade de suas ocupações e de suas impressões que a criança descobre as relações dos objetos e das ideias, numa palavra, que ela dirige suas observações e firma, pouco a pouco, suas reflexões, suas induções e deduções. O método do centro de interesse, tão difundido nos jardins de infância, tem precisamente por finalidade coordenar as diversas impressões da criança e levá-la a descobrir as analogias que unem entre si objetos que, à primeira vista, parecem disparatados e sem conexão. Esse método consiste num objeto ou numa ideia de aspectos variados, suscetíveis de provocarem observações múltiplas em torno de um centro único de reflexões. É um processo graças ao qual a inteligência infantil aprende a descobrir o nexo das coisas entre si e a estudá-las em suas relações mútuas. Para que uma ideia central tenha real valor pedagógico, é preciso que ela seja escolhida entre as que, ao provocarem as observações e as ocupações mais diversas, tenham, contudo, entre si, um laço comum que, impedindo a dispersão do espírito, o reconduz, constantemente, a um mesmo centro. A água, por exemplo, é um excelente centro de interesse, pois permite procurar a multiplicidade de seus usos, sem jamais fazer perder de vista o que lhe constitui o elemento essencial. O mesmo não aconteceria se ela fosse substituída pelos diferentes objetos ou animais que nela se encontram, porquanto a atenção seria, então, dispersa sobre observações sem nexo umas com as outras. A criança muito pequena precisa, para pensar, de ação e movimento. Seu cérebro ainda não está bastante vigoroso para refletir sozinho e fora do contato com a realidade. Abandonada a si mesma, a criança sonha ou divaga, quando não se contenta de cochilar. Eis porque nada compreende das explicações que lhe são dadas, se ela as ouve muito bem comportada e em silêncio. Os objetos só assumem vida quando ela os vê e os manuseia. Suas observações e atividades multiplicam-se logo que ela é posta em contato com a realidade. Para corresponderem à realidade e serem compreendidas, as ideias infantis devem ser vividas e não simplesmente explicadas com palavras. Por não ter compreendido essa necessidade essencial da inteligência infantil, a escola, as mais das vezes, não obtém, sob o ponto de vista da formação da inteligência refletida, o resultado que ter-se-ia o direito de esperar dela. As lições e as explicações aborrecem e cansam o aluno, que só desperta de sua indolência e de sua apatia, quando o ensino torna-se ativo, quer dizer, acompanhado de observações e ocupações apropriadas. Considerando-se que a criança está em convivência permanente com seus pais no decurso dos primeiros anos e que é sob seus olhos que ela se entrega às suas ocupações e brinquedos, é fácil compreender o papel excepcional que eles representam para ajudá-la a interpretar suas observações e coordenar suas experiências. A idade das perguntas. A simples atividade da criança já constitui para ela fonte e ocasião de pensamento. Todavia, somente quando ela entra em posse da linguagem é que começa a fazer perguntas que testemunham seu interesse de saber. Todo o problema que ela se julga incapaz de resolver sozinha, por meio de suas observações e reflexões, torna-se motivo de uma interrogação. Essa necessidade dos porquês e dos comos é, de tal forma, inerente à sua natureza que ela os multiplica a todo propósito, sem sequer pensar no sentido da pergunta. Nem mesmo espera a resposta a uma primeira pergunta para fazer outra. Se os pais não derem atenção a isso, essa espécie de monomania terá, como consequência, tornar o espírito vago e superficial. Este só fortificar-se-á se obrigarem a criança a prestar atenção ao que pede e a acostumarmos a não fazer uma nova interrogação antes de a primeira ter sido resolvida. Confiança natural da criança. É urna maravilha constatar que a providência, em vista de facilitar a educação por intermédio dos pais, dotou a criança de uma disposição para acreditar, sem a menor hesitação, em tudo o que eles lhe dizem. Essa confiança instintiva, infelizmente, diminuirá na medida em que ela perceber que nem sempre se dá às suas perguntas uma resposta conforme a verdade. Quantos pais, sob pretexto de que o filho é incapaz de descobrir-lhe as embromações, ou porque uma resposta qualquer, embora falsa, seja um meio cômodo de desvencilhar-se de perguntas importunas ou embaraçadoras, ou ainda porque acham mais fácil substituir o exercício normal da autoridade pela ameaça de qualquer personagem imaginário, abusam de sua confiança e credulidade enganando-o. Não se poderia condenar tal hábito com severidade demasiada.
Ele constitui uma espécie de traição cuja consequência, necessariamente, será arruinar, pouco a pouco, a autoridade dos educadores. Destruirá essa intimidade moral, cuja finalidade era acostumar o filho a apoiar-se sobre a experiência e os conhecimentos dos pais para chegar a descobrir a verdade, e não enganá-lo, falseando seus primeiros passos na vida. A confiança que o filho lhes testemunha acarreta para os pais as mais altas e graves responsabilidades. Não somente jamais poderão mentir a si próprios, como tampouco ao filho. Eles têm, como primeira obrigação, esclarecê-lo sobre todos os problemas que se apresentam à sua inteligência. Ele só conservar-lhes a confiança, na medida em que descobrir por meio de suas próprias experiências, que nunca seus pais disseram-lhe algo que não fosse plenamente conforme a verdade. Procura da verdade. A idade das perguntas é de uma importância capital para a formação do julgamento e da inteligência. É no decurso desse período que o educando aprende a refletir e a observar. Todo o problema a resolver consiste em induzir seu espírito a procurar, por um esforço pessoal, a resposta às indagações formuladas. Essa propensão infantil para procurar a verdade por meio de perguntas pode ser desvirtuada de diversas maneiras. Falsos métodos. Ela o será, se a pessoa a quem a criança dirige-se vê nas perguntas apresentadas um motivo de divertimento e brinca. Deira. Em vez de formar o espírito a considerar os problemas com a seriedade que eles comportam, ensinar-se-lhe-á, assim, a observá-los sob um ângulo de diversão e leviandade. Quantos adultos são incapazes de tratar seriamente os mais graves problemas da vida pela simples razão de que, quando pequenos, suas dúvidas constituíam motivo de caçoadas em vez de serem respondidas com seriedade. Outro defeito consiste em não dispor de tempo para dar atenção às crianças ou em mandá-las passear, sob pretexto que suas perguntas são sem pé nem cabeça. Por fatigantes que sejam, por vezes, as indagações infantis, é um dever e um elemento essencial de sua formação achar tempo para ouvi-las e respondê-las. É, igualmente, um erro qualificar suas dúvidas de ridículas, uma vez que elas só nos parecem tal, porque não sabemos colocar-nos em seu lugar para compreendê-las. Convém nunca esquecer que a criança não possui ainda experiência alguma pessoal e que o mundo aparece-lhe sob aspectos muito diferentes do nosso. A clássica pergunta: Papai, os barquinhos que andam na água têm pernas? Só nos parece absurda por falta de reflexão. Observando-a de perto, ela é, pelo contrário, a expressão de uma inteligência muito atenta. Uma vez que a criança tudo ignora sobre a corrente de um rio, o papel das velas ou do motor, é muito natural que ela seja levada a crer que eles são movidos por pernas, como no caso dos homens e dos animais. Negar-lhe resposta ou caçoar da ingenuidade de suas perguntas é incitá-la a procurar, sozinha, soluções que serão, muitas vezes, falsas por serem o produto de uma imaginação ociosa, ou levá-la a buscar esclarecimentos fora do círculo familiar, com o risco de comprometer a confiança e a intimidade que deveriam sempre reinar entre pais e filhos. Porém, mais grave ainda, já o assinalamos acima, é apresentar como verdadeiras respostas falsas. Como orientar o espírito de investigação da criança como convém responder às perguntas da criança? Dar-lhe soluções já prontas ou ajudá-la a procurar por si respostas às perguntas formuladas? No primeiro caso, há perigo de habituá-la à preguiça mental, poupando-a dos esforços para descobrir por si a solução dos problemas que se lhe apresentam. Para acostumar o espírito do educando a trabalhar, para desenvolver-lhe a capacidade de reflexão e de observação, numa palavra, despertar-lhe a faculdade intelectual no sentido da procura da verdade, o melhor não é dar-lhe diretamente respostas já preparadas, mas incitá-lo a procurar, ele próprio, a solução aos seus problemas. Bastaria guiá-lo em vista de orientar suas investigações e assinalar-lhe os erros que ele se arrisca a cometer nesse domínio. Se tantos adultos aceitam, sem o menor espírito crítico, as afirmações de seu jornal ou partido, não será, muitas vezes, porque os desacostumamos, desde os primeiros anos, a pensarem por si, ou porque os manuais escolares davam-lhes soluções já feitas, em vez de ensinarem-lhes a pensar e a refletir. Aconteceria algo bem diferente se tivessem empregado, em vez disso, o método socrático, habituando-os a descobrirem por si a verdade. A formação da inteligência e os métodos escolares. Os métodos habitualmente empregados nos estabelecimentos escolares são, a justo título, severamente criticados pelos especialistas da psicologia infantil.
Estes os censuram por serem puramente livrescos e acumularem, no cérebro do aluno, uma massa informe de conhecimentos que ele é praticamente incapaz de assimilar. Os programas dos colégios, sobrecarregados demais, apelam para a memória do aluno, sem se preocuparem com a formação de seu julgamento pessoal. Colocam-no por meio de compêndios, em presença de soluções já feitas, em vez de o ensinarem a procurar por si as respostas dos problemas. Não o ajudam a descobrir os métodos de trabalho aplicáveis a tal ou tal ciência, mas contentam-se em exigir dele um simples esforço de acumulação passiva. Devido ao número de alunos, os professores são obrigados a estabelecerem programas comuns que correspondem mal às necessidades de cada um. Tais programas visam a inteligência mediana, sem levarem em conta os que ultrapassam a média e seriam capazes de estudos mais adiantado. Até a disciplina escolar entra em choque com os requisitos de um grande número de mentalidades. Ela exige dos alunos a calma e, no entanto, uma criança precisa falar e agir para compreender. O silêncio ao qual o mestre é obrigado a submetê-la para dar suas explicações sem causar desordem não lhe permite, muitas vezes, verificar se estas foram aprendidas ou se a imaginação dos ouvintes desvirtuou-as. Os mestres que se acham em face de uma classe pouco numerosa podem, numa certa medida, remediar essas lacunas. Mas sua boa vontade fica tolhida pelo fato de terem de cingir-se a programas rígidos em vista dos exames para os quais eles devem preparar o aluno. Grandes melhoramentos poderiam ser trazidos a esse estado de coisas, se os pais tivessem mais consciência do auxílio que eles podem proporcionar ao filho em relação ao seu trabalho escolar. Deveriam ser como o repetidor da criança, não somente para obrigá-la a fazer seus exercícios e a aprender suas lições, mas para interferir cada vez que ela se defronta com uma dificuldade que não consegue resolver só. A eles compete incentivar o filho que só à custa de esforço consegue acompanhar a classe ou fornecer matérias de trabalho pessoal ao que é capaz de levar seus estudos mais longe que seus colegas. Graças à intimidade reinante entre pais e filhos, é fácil verificar se o aluno compreendeu as explicações que lhe foram dadas e estabelecer uma comunicação permanente entre o cérebro do adulto e o da criança. Salvo exceção, é raro o trabalho escolar da criança não lucrar quando seguido e completado pela intervenção dos pais. Não se trata para estes de substituírem-se aos esforços do filho, mas somente de completá-los e facilitá-los por um contato mais íntimo e habitual com sua inteligência. Evolução da inteligência. Nada mais difícil do que distinguir as diferentes fases da evolução intelectual infantil. Esta escapa, em grande parte, à observação por ser impossível à criança explicar o processo da atividade que se opera em seu espírito durante sua infância e porque o adulto não conserva lembrança alguma dos passos iniciais de seu desenvolvimento mental. Parece, entretanto, evidente que os primeiros conhecimentos não são acompanhados de raciocínio algum, nem de reflexão alguma. A criança os adquire de um modo irracional e instintivo. Contudo, nem por isso eles são, necessariamente, falsos. Intuitivos e espontâneos, pode-se afirmar sem paradoxo que, muitas vezes, eles atingem a realidade de uma forma mais direta que os conhecimentos do adulto, constantemente tolhidos e embargados de reflexões e raciocínios, que correm o risco de falsificarem a sinceridade de suas observações. Erros devidos à atividade da imaginação. A simplicidade objetiva das primeiras observações infantis. Não será, aliás, de longa duração. Bem depressa, aí virão misturarem-se as impressões de uma imaginação, tanto mais ociosa, quanto mais praticamente sem controle. Por ela, a criança abandona mais ou menos a realidade para refugiar-se num mundo novo, o das construções subjetivas. Formação das ideias gerais. É, evidentemente, a partir do dia em que seu espírito for capaz de escapar à influência direta das sensações que começam a aparecer as ideias. Contrariamente ao que poderia fazer uma observação superficial, as primeiras ideias infantis não se adaptam a tal ou tal objeto particular. Pelo contrário, tendem, diretamente, ao geral. Bastam-nos como exemplos seus primeiros ensaios de fala ou de desenho, na medida em que um e outro são expressões simbólicas de um pensamento em via de elaboração. O progresso da linguagem e o do pensamento são latos. Ora, em sua primeira fase, a linguagem infantil é composta de palavras que tendem muito mais a traduzirem ideias gerais do que observações particulares.
Assim, a criança empregará a palavra bola para designar todos os objetos que apresentam uma forma arredondada, e cavalo cada vez que encontrar um animal de 4 patas, embora esses termos só tenham sido empregados primitivamente pelo educador para mostrar-lhe uma bola ou um cavalo verdadeiros. A observação analítica. Pode-se concluir dessa observação que a linguagem exprime, primeiramente, os conceitos mais universais e que só, pouco a pouco, ela chegará aos analíticos. A palavra genérica bola dará lugar a conceitos mais particulares, tais como laranja, maçã, etc. Da mesma maneira, cavalo, expressão geral para exprimir todos os animais de 4 patas, transformar-se-á em vaca, cachorro, etc. Essas observações valem, igualmente, para os primeiros ensaios infantis, procurando traduzir suas ideias por meio de desenhos. Os primeiros são esquemáticos, o que equivale a dizer que exprimem sempre um conceito geral. Uma linha bem simples para significar os trilhos, a estrada de ferro, o caminho, o rio, simples traços para exprimirem um boneco com seus braços e pernas. Só mais tarde as curvas vão substituir os traços, para designarem o tronco e a cabeça e, finalmente, chegarem a tentativas, mais ou menos desajeitadas, representando tal pessoa em particular. Se dissermos a uma criança que tenciona fazer o retrato de seu pai, observe-o para melhor vê-lo, ela responder-nos-á imperturbavelmente: não, isso me atrapalharia. E que, com efeito, ela pretende mais limitar-se a um esquema geral do que procurar olhar a realidade, tal como é. O controle do real, essa tendência a generalizar terá, facilmente, como consequência, desvirtuar o trabalho do espírito, se o educador não interferir, obrigando a criança a adaptar suas ideias ao real, à medida que se multiplicam suas experiências. Sem essa adaptação progressiva da imaginação à realidade, a criança virá a pensar por esquemas sem reparar que este aplica um só e mesmo conceito a realidades bem diversas, e até mesmo, algumas vezes, contraditórias. O hábito de generalizar, onde se deveria analisar, prepara espíritos falsos, sempre tentados a fugirem à realidade para se lançarem na utopia. A observação é ligada à atividade sensorial, considerando-se que a atenção mental só é possível por intermédio dos sentidos. Pode-se, portanto, dizer que, de uma certa maneira, o espírito infantil só entra em atividade quando é excitado por um determinado trabalho. Suas construções, suas manipulações, o interesse que ele manifesta por uma história, a observação de um objeto ou de um animal são as vias normais que conduzem à reflexão pessoal. Substituir a atividade sensorial por um ensinamento livresco e pedagógico é tolher o impulso do pensamento e substituí-lo por palavras que o aluno repete sem alcançar o sentido. Exercícios mecânicos. Quererá isso dizer que os exercícios mais ou menos mecânicos, tais como a repetição de certos gestos ou palavras, devem ser, sistematicamente, excluídos da formação intelectual infantil, como pretendem alguns? Não o cremos pela simples razão de que o desenvolvimento do pensamento humano só é possível se o indivíduo houver começado adquirindo um grande número de mecanismos que agem espontaneamente e por hábito, dispensando qualquer esforço e reflexão para provocá-los. Imaginemos o que aconteceria a uma criança obrigada a recomeçar, a cada instante, os exercícios graças aos quais ela adquiriu os hábitos e movimentos necessários à leitura e à escrita. Eles liberam as potências ativas do espírito. Esses hábitos mecânicos têm como efeito libertar as potências ativas do espírito. Tanto assim que, quanto mais numerosos os mecanismos já adquiridos, mais facilmente o espírito atira-se à conquista de novas formas de conhecimentos. Na medida em que os primeiros esforços tiverem se transformado em hábitos espontâneos, a criança conquistará a liberdade de pensar o que diz ou o que lê, sem ser, constantemente, detida pela dificuldade de reparar os mecanismos que servem de substrato ao pensamento livre. Eis porque, contrariamente a certas tendências da nova pedagogia, não vemos inconveniente algum, muito pelo contrário, nesses exercícios coletivos de memória ou de leitura, cuja finalidade é criar, em todas as crianças de um mesmo grupo, mecanismos coletivos, facilitando a aquisição de um número considerável de hábitos. Por menos que o mestre tenha se assegurado de que cada um está em condições de repeti-los individualmente, eles só poderão trazer vantagens para o desenvolvimento ulterior do pensamento e da reflexão. A educação da atenção. A conciliação do conceito geral com a diversidade dos objetos reais faz-se por intermédio da observação.
Graças à observação precisa dos objetos e de suas particularidades, a criança consegue adaptar cada coisa à ideia geral na qual ela insere-se, ou, noutras palavras, aprende a lidar com a análise e a síntese, sem as confundir. É, pois, da mais alta importância ensinar a criança a observar. Convém habituá-la a apoiar-se sobre fatos devidamente constatados, se quisermos que sua inteligência e seu raciocínio desenvolvam-se no sentido do real e do verdadeiro. A tarefa do educador diante das primeiras manifestações de sua inteligência consiste, pois, em despertar-lhe o sentido da atenção e da reflexão. A criança é espontaneamente capaz de orientar sua atenção sobre um objeto. Basta observá-la em seus brinquedos ou diante de algo que a impressiona vivamente. Mas é uma atenção que está à mercê de todas as influências exteriores, acompanhando, de certo modo, os movimentos e sensações do corpo. Para que ela se torne uma atenção voluntária, é preciso que a criança seja capaz de afastar, por um ato livre, as distrações que a vêm assaltar, a fim de concentrar seu esforço sobre um determinado objeto. É por isso que o educador tão frequentemente é obrigado a chamar à ordem o aluno distraído. Apresenta-se aqui o difícil problema da educação da atenção. A criança recebe impressões em número quase infinito. Fica como que afogada na multidão de imagens que vêm pressionar seus sentidos. Para que ela seja capaz de fixar-se numa dentre elas é preciso que seu interesse tenha sido despertado. Ele o é, naturalmente, quando o objeto faz nascer uma paixão. Por exemplo, se ela vê uma guludice ou um braço que se ergue para castigá-la. Porém, na maioria das vezes, ela deixa passar, sem prestar atenção a isso, uma multidão de objetos que provocaria seu interesse se o educador se desse ao trabalho de despertá-lo. Tomemos alguns exemplos. Entrego um livro de figuras a uma criança de 3 anos. Imediatamente ela me devolve, pretextando já tê-lo visto todo. Não tendo sido despertado seu interesse, ela o olhou sem ver. As figuras desfilaram ante seus olhos, sem que nenhuma delas tenha lhe fixado a atenção. Ômicron mesmo acontece com todos os objetos que lhe passam pela vista. As flores de um jardim, os pormenores de uma paisagem, a forma e os gestos de um animal. A educação da atenção consistirá, pois, em escolher um determinado objeto para fazê-lo viver diante da criança, de tal forma que esta queira, por uma vontade pessoal, melhor conhecê-lo. Toda a arte do educador consiste em dar vida aos menores detalhes de uma gravura, em contar a história de um grão, em animar uma paisagem, em fazer viver um animal, descrevendo seus costumes e seus instintos. O que importa é que o interesse infantil fixe-se, não obstante as distrações que o solicitam de toda parte. Alguns educadores criticam esse método educacional da atenção pelo interesse. Dão como pretexto que o adulto é, constantemente, obrigado a prestar atenção em assuntos que lhe são sem interesse, tal, por exemplo, o contador obrigado a concentrar-se em operações fastidiosas. A vida, dizem eles, obriga-nos a cada passo a prendermos nossa atenção sobre temas que nos aborrecem e não nos despertam interesse prático algum. Ao que seria fácil responder se o contador absorve-se em cálculos enfadonhos, é porque tem interesse em não perder seu lugar. Na realidade, somos, constantemente, obrigados a passar por caminhos aborrecidos e que devemos percorrer com cuidado se quisermos chegar ao fim desejado. É o caso do adolescente que se submete a exames para tornar-se engenheiro de minas ou politécnico. Ele sabe que a finalidade jamais será atingida se não se aplicar às diversas matérias do exame, embora alguma dessas não lograsse interessá-lo. O mesmo acontece com a criança. Aprender a soletrar pode parecer-lhe cacete. Porém, se o educador houver sabido despertar-lhe o interesse, explicando-lhe que ela conhecerá o sentido cativante de uma história no dia em que souber ler num livro, ela aplicar-se-á em função da finalidade a atingir, embora esta exija esforços, às vezes consideráveis. É, aliás, o que explica a desatenção dos estudantes para um grande número de matérias escolares, que os aborrece por lhes parecerem sem finalidade. Mas, embora seja verdade que, só mais tarde, o aluno descobrirá a razão de ser do estudo de algumas disciplinas ensinadas na escola, não é menos verdade que a arte do professor consiste em despertar-lhe o interesse imediato por toda a espécie de meios pedagógicos. Uma experiência de física para confirmar a explicação teórica. Uma história para dar vida a um texto mais ou menos insípido. Sem contar as recompensas, os castigos e os concursos de toda natureza que constituem outros tantos incentivos suscetíveis.
De despertarem a atenção infantil. Convém não esquecer que o vocabulário e as experiências das crianças são muito limitadas. Se quisermos, pois, prender-lhes a atenção, precisaremos manter-nos no campo de seus conhecimentos e concretizar as ideias, jamais empregando uma palavra que não corresponda para elas a um conceito já adquirido. Por hábito e repetição, elas são bem capazes de adquirir mecanismos que dão a ilusão do saber, embora estejam apenas repetindo termos cujo significado ignoram. Isso torna-se evidente quando, numa classe, o professor pede aos alunos para repetirem a lição que acaba de ser-lhes explicada. Eles confundem as expressões empregadas com velhos termos que se acumulavam em sua memória e contam histórias sem nexo algum com a explicação do mestre pela simples razão de que esta ultrapassava sua capacidade de compreensão, era abstrata demais ou que as palavras empregadas não correspondiam para o aluno a nenhuma ideia precisa. A educação e a reflexão não basta a educação da atenção para formar a inteligência infantil. Deve-se-lhe acrescentar a da reflexão, e de uma reflexão aplicando-se, antes de tudo, em descobrir a verdade. É, primeiramente, provocando a curiosidade da criança, excitando-lhe a necessidade de compreender e, por conseguinte, formulando-lhe perguntas a propósito de tudo o que ela vê e ouve, que lhe despertam essa capacidade. Refletir é concentrar seu espírito, a fim de examinar os dados de um problema, procurar as causas e os efeitos de um acontecimento, descobrir as relações dos objetos entre si, colocar-se em face da vida, a fim de dar, finalmente, às coisas e às pessoas, seu verdadeiro valor. Como apresenta-se a princípio o poder de concentrar o espírito sobre um dado qualquer? Provavelmente, sob a influência de um choque que o obriga a conter a onda avassaladora das emoções e dos acontecimentos, para procurar concentrar sua atenção sobre o fato que provocou o choque. É da mais alta importância ensinar a criança a procurar e a aplicar os recursos de seu espírito para a solução do problema suscitado pela surpresa. Não esqueçamos que a criança é, naturalmente, levada a pensar e a raciocinar em função de suas paixões e de seus desejos pessoais. Em vez de refletir objetivamente e de submeter-se à rigorosa observação dos fatos, ela os ajeita à sua moda, sem importar-se com deformá-los, por menos que eles possam servir para a confirmação de suas próprias convicções ou para a satisfação de seus desejos. Essa tendência, cuja causa não é outra senão o egoísmo e o orgulho, favorece a aquisição de hábitos do espírito que deformam a realidade, resultando na mais perigosa das mentiras, a que se faz a si mesmo para se dar razão ou se satisfazer. Para combater essa disposição, é preciso desenvolver no educando o senso da observação exata e ensinar-lhe a contar, da maneira mais objetiva, o que ele viu ou ouviu. Se por inadvertência ou, pior ainda, por interesse pessoal, preguiça, ou para se pôr em evidência, ele desvirtuou, mais ou menos conscientemente, a realidade, é preciso colocá-lo, mesmo à força, diante dos fatos e obrigá-lo a reconhecer seu erro. As reflexões da criança não se dirigem para conceitos puros, mas para objetos que souberam despertar-lhe o interesse. Mas por ser ela ainda desprovida de experiência e por ter, muitas vezes, consciência de sua incompetência e de sua ignorância, seu desejo de saber e sua necessidade de explicação traduzem-se, como vimos, por perguntas formuladas aos adultos. É o período tão importante para a formação da inteligência, dos porquês e dos comos. Começa com o aparecimento da curiosidade e parece encerrar-se com a puberdade, não que o adolescente cesse de se fazer perguntas. Pelo contrário, ele encontra-se numa idade em que estas se multiplicam em seu cérebro. Porém, seu amor próprio o retém de pedir explicações a outrem, receando apresentar ignorância. Quer dar-se a satisfação de descobrir por si próprio a solução dos problemas que lhe despertam o interesse. Como as primeiras manifestações da reflexão traduzem-se, a maioria das vezes, por perguntas dirigidas ao educador, daí resulta que a inteligência da criança e do colegial nada tem. De pessoal ela refere-se, muito naturalmente, às afirmações e explicações da autoridade. É por isso que a criança ignora por completo a dúvida e a crítica. Ela acumula conhecimentos mais do que analisa. Somente mais tarde, após a puberdade, suas reflexões tenderão a tornarem-se pessoais. Assim, durante a infância, ela não discute os dados da fé. Só o adolescente entregar-se-á a críticas que terão, muitas vezes, como resultado, abalar-lhe as convicções. Durante os primeiros anos, as reflexões da criança correm o risco de serem desvirtuadas por uma imaginação sem controle.
Incapaz de verificar-lhe as extravagâncias por falta de experiência, ela aceita como realidade os fantasmas que a ficção lhe sugere. É, pois, da maior importância acostumar o educando a verificar as explicações que ele se dá, ou, noutros termos, a controlar seus julgamentos. Convém, igualmente, zelar para que ele não se habitue a tomar por reflexões pessoais ou por explicações válidas dos termos e coisas semelhantes. Eis porque nunca se insistirá demais sobre a necessidade de obrigar a criança a explicar-se. Será ainda preciso que o educador controle seu próprio vocabulário e não se exprime por meio de afirmações sentenciosas. Seu papel, ainda uma vez, é provocar o esforço do espírito e obrigar este a conformar seus julgamentos aos dados da realidade. A inteligência no adolescente. O espírito crítico com a puberdade, modifica-se a inteligência. Torna-se mais ativa e pessoal. A inteligência infantil registra, é em grande parte passiva, mais apta a receber do que a elaborar. Com a adolescência ela torna-se mais refletida, procura encontrar por si a razão das coisas e formar opiniões independentes. É a idade crítica no duplo sentido do termo. Crítica porque o adolescente pretende tudo julgar e reformar, mas também porque possui apenas conhecimentos incertos e imprecisos, que podem resultar em graves erros de julgamento e de conduta. Se ele afirma peremptoriamente, se é levado a dar-se sempre razão, é porque julga afirmar sua personalidade escapando, o mais possível, às dúvidas e incertezas que o assaltam. No íntimo, duvida de si próprio. Daí decorrem suas contradições e evasivas. Como proceder com os adolescentes? O método de formação de sua inteligência é difícil, não somente porque seu espírito combativo impele a contradição, mas por ser ele apto a inventar raciocínios complicados para justificar, a qualquer preço, seu ponto de vista. Para induzi-lo a reconhecer seus erros de julgamento e a confessar que torceu, mais ou menos conscientemente, o verdadeiro significado, não basta colocá-lo, mesmo à força, em face dos raciocínios contrários ou obrigá-lo a constatar que o caso não é tal como ele pretende. Chocando de frente, imprensamo-lo e, por conseguinte, tolhemos sua capacidade de reflexão. O reconhecimento de que um parecer ou um fato foram algo desvirtuados pela paixão só será obtido se o educador tiver sabido conquistar a confiança do adolescente. Esta supõe que a autoridade procure não chocar o jovem de frente e não tenha a pretensão de fazê-lo mudar de opinião no momento em que a paixão perturba o raciocínio e descontrola a vontade. Somente depois de recuperada a calma, no decurso de conversas íntimas e cordiais, conseguir-se-á corrigir-lhe os erros de julgamento e fazer com que ele queira considerar a realidade com mais atenção e objetividade. Na medida em que, na infância, ele tenha sido habituado a nunca afirmar algo que não tenha sido devidamente verificado, o adolescente será, mais facilmente, levado a controlar seu pensamento e a apurar a exatidão de seus raciocínios. Não se deve, aliás, levar ao trágico os erros de julgamento de jovem. Sua necessidade de se afirmar que tem uma personalidade leva-o a atitudes incisivas e absolutas, particularmente penosas para os que o cercam, sobretudo, quando conduzem ao erro. Todavia, elas nada mais exprimem senão a necessidade instintiva de ele afirmar-se, a si próprio, que não é mais uma criança. Compete ao educador induzi-lo progressivamente às retificações necessárias de seus raciocínios e a um estudo mais aprofundado das questões que pretende resolver. Papel da admiração. Seja qual for sua atitude de independência, o adolescente não deixa de sofrer influências. Porém, ele só aceita de bom grado as das pessoas que admira. Há um começo de liberdade pessoal em seus julgamentos, uma vez que ele não se refere mais apenas à autoridade de seus educadores. Mas ainda não há plena independência do espírito, considerando-se que ele procura conformar suas opiniões às das pessoas que, por seu prestígio, souberam impor a sua admiração. O problema que se apresenta ao educador é, portanto, de uma nova ordem. Tendo passado o tempo das afirmações dogmáticas, convém ensinar-lhe a pensar por si mesmo, servindo-se da influência exercida sobre a evolução de seu pensamento pelas pessoas que ele aprecia. Convém ajudá-lo a descobrir os verdadeiros valores intelectuais e morais, distinguem dos falsos diamantes e das falsas aparências. O melhor método para formar a inteligência do adolescente é o das conversações íntimas e amigas, substituindo-se ou mesmo sobrepondo-se ao do ensino puramente didático.
É durante conversas imbuídas de confiança que ensinar-se-á o jovem a verificar o valor de seus conceitos, a buscar, com mais rigor, a solução de um problema moral ou intelectual. Humilhá-lo, deixando ouvir que não passa de uma criança sem experiência e que seus julgamentos são ditados por uma vaidade tola, é trancá-lo para sempre à influência dos que deveriam esclarecê-lo, impedindo de rever e pôr em dia suas próprias reflexões. Desde a puberdade, a finalidade do educador consiste em não cercear a liberdade do julgamento pessoal, pelo contrário, em torná-la mais eficaz, ajudando o adolescente a melhor compreender a complexidade dos problemas, a melhor verificar o valor das provas e dos argumentos, a nunca fiar-se nas afirmações alheias ou nas suas próprias sem controlá-las.